Olá, muito boa tarde. A Venezuela vive um drama humanitário que afeta muitos cidadãos portugueses ou luso-descendentes. Um problema que persiste, é denunciado por organizações como a Caritas Venezuelana e que vamos analisar daqui a pouco com Graça Franco, diretora de informação da Renascença. Primeiro mostramos notícias que marcam a atualidade, desde logo as que marcam a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É já considerado um acordo histórico. Pequim e a Santa Sé superaram as divisões sobre nomeações de bispos para as comunidades católicas na China. O Papa saúda o início de um percurso inédito de reconciliação, pedindo a todos que confiem nas negociações levadas a cabo pelo Vaticano. Auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase che aiuti a sanare le ferite del passato e a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i cattolici cinesi e ad assumere con rinnovato impegno l'annuncio del Vangelo. L'accordo è frutto di un lungo e ponderato cammino di dialogo inteso a favorire una più positiva collaborazione tra la Santa Sede e le autorità cinesi per il bene della comunità cattolica in Cina e per l'armonia dell'intera società. A Semana do Papa fica marcada também pela viagem ao Báltico. 4 dias de visita que chegaram ao fim num dos países menos religiosos do mundo, a Estónia, onde há apenas 6.000 católicos. Segno vivo del Vangelo è sempre la carità concreta. Anche dove più forte è la secolarizzazione, Dio parla con linguaggio dell'amore, della cura, del servizio gratuito a chi è nel bisogno. E allora i cuori si aprono e succedono miracoli. Nei deserti germoglia vita nuova. A Lituânia, a Letónia e a Estónia passaram décadas do século XX sob a ocupação de nazis e soviéticos. Francisco recordou as vítimas do genocídio judaico e todos os que foram presos, torturados e mortos pelo regime comunista. Sono stato in preghiera proprio nelle stanze dove venivano detenuti, torturati e uccisi gli oppositori del regime. Uccidevano più o meno 40 per notte. È commovente vedere fino a qual punto può arrivare la crudeltà umana. Pensiamo a questo. No final da audiência geral, Francisco saudou os peregrinos de língua portuguesa e recordou que o Sínodo dos Bispos de 2018 se inicia na próxima semana. Uniti nella preghiera per il prossimo Sinodo dei Vescovi su giovani, fede e discernimento vocazionale, auguro che il vostro pellegrinaggio a Roma rafforzi nell'amore divino i vincoli di ciascuno con la propria famiglia, con la comunità ecclesiale e con la società. La Madonna vi accompagni e vi protegga. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O centenário do nascimento do Padre Manuel Antunes vai ser evocado com um congresso internacional de 3 a 6 de novembro, em Lisboa e na Sertã. O centenário do nascimento do padre jesuíta Manuel Antunes vai ser comemorado com o congresso Repensar Portugal, a Europa e a Globalização. Uma homenagem ao sacerdote e pedagogo
para uma melhor compreensão do futuro. É, no fundo, essa a preocupação que existe quando lançamos um programa necessariamente ambicioso, no qual nós vamos justamente equacionar os domínios da globalização internacional, da economia, da cultura, percebendo aquilo que é a grande obra do Padre Manuel Antunes. Tendo como pano de fundo o pensamento do Padre Manuel Antunes, o seu ideário crítico e analítico, vamos também olhar para o mundo de hoje, na segunda metade do século XXI, e pensá-lo à luz daquilo que era essa tradição pensante instituída pelo Padre Manuel Antunes e à luz dos seus valores, da sua visão da humanidade, de Portugal, da Europa e do mundo. A nossa preocupação deste Congresso é reunir especialistas de vários domínios com grande qualidade, com grande exigência, para podermos lançar perspectivas novas sobre o futuro e, sobretudo, mobilizar a sociedade e os mais jovens para a compreensão de quem foi o Padre Manuel Antunes. Um evento internacional e descentralizado entre os dias 3 e 6 de novembro em Lisboa e na Sertã. O Congresso é uma oportunidade de formação para os professores, como foi o Padre Manuel Antunes. E vamos também tornar este Congresso uma grande ação de formação para professores dos vários níveis de ensino, uma ação de formação acreditada, onde os nossos pedagogos, professores, que têm essa missão fundamental de preparar as novas gerações, possam também obter aqui obter uma componente formativa, um complemento cultural a partir daquilo que foi a visão do Padre Manuel Antunes e também daquilo que ele pensou, para compreendermos os desafios de hoje, pensarmos a educação no mundo de hoje e refletirmos sobre os grandes desafios que as novas gerações vão enfrentar a breve trecho no mundo que hoje cada vez é marcado pelo sinal da mudança vertiginosa. Há uma preocupação da descentralização, não podemos esquecer que o Padre Manuel Antunes nasceu justamente na Sertã, em novembro de 1918, e por isso este congresso é um congresso que procura aproximar-se das pessoas. Na divulgação do programa do Congresso foram também apresentados 2 livros dedicados ao Padre Manuel Antunes. Uma das publicações é uma recolha com grandes textos para compreender o mundo e atualizar a Igreja. A publicação deste livro na segunda década do século XXI ainda pode ser inspiradora para a leitura que fazemos daquilo que é o contexto presente do mundo em processo de globalização e da Igreja, que é desafiada por grandes questões que exigem a sua dinâmica de atualização, exigem que essa dinâmica seja afinada. O Padre Manuel Antunes é uma revelação permanente. Dos textos que tenho lido e relido mais recentemente, há um pequenino que se intitula A Partícula Anti. Chama a atenção para a importância que uma palavra como esta, que funciona como prefixo, tem para mostrar como existe um inconformismo, a vontade de pôr em causa mitos, estereótipos e, portanto, pugnar por uma mudança, por uma contestação ao que é demasiado estático, demasiado fixista, demasiado ligado ao passado. Manuel, o menino com asas de livros. É uma biografia infanto-juvenil para aproximar a vida do sacerdote dos leitores mais novos. Era muito importante dar a conhecer a vida do Padre Manuel Antunes, justamente pelo percurso que ele teve
enquanto ser humano e também enquanto intelectual, enquanto pedagogo e pensador. Porque o Padre Manuel Antunes é oriundo de famílias muito humildes, mas o seu amor aos livros, à leitura, permitiu-lhe abrir os seus horizontes e chegar onde chegou. As várias formas de assinalar os 100 anos do nascimento do padre jesuíta têm um objetivo pedagógico. O Padre Manuel Antunes foi um grande pedagogo e nós não estaríamos a ser fiéis à sua memória se não nos preocupássemos em aproximar quem foi o Padre Manuel Antunes dos mais jovens e, sobretudo, de todos. O padre Manuel Antunes nasceu a 3 de novembro de 1918, na Sertã, e faleceu em 1985, em Lisboa. O Congresso Internacional dos dias 3 a 6 de novembro é uma grande iniciativa dedicada à vida, à obra e ao pensamento deste professor de letras e padre jesuíta. Acompanhe-nos no portal da Agência Eclésia, esteja a par destas e de outras notícias. Tempo agora para o comentário a assuntos da atualidade, hoje contando com a presença de Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estares neste programa. Falamos da Venezuela neste nosso comentário semanal aqui na Eclésia, contando com esta parceria com a Renascença. Há poucas semanas esteve aqui também a irmã Maria José, representante da Cáritas da Venezuela, a denunciar o drama humanitário que se vive no país. E esse, se calhar, é o mais esquecido pela comunidade internacional. É o mais esquecido e é o que, no fundo, esteve na base daquilo que foi o caso da última semana, ou seja, da prisão daqueles 7 portugueses e lusodescendentes, portanto, mais 3 lusodescendentes, que de repente ficaram em prisão preventiva num quadro num total de 34 gerentes de supermercados e responsáveis por cadeias de distribuição. E eles estavam acusados de um crime gravíssimo na situação da Venezuela, que é, no fundo, o crime de desembarcamento e manipulação de preço, ou seja, a especulação. E foi importante que a nossa diplomacia, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, tenha agido no quadro daquela bilateral que existiu com o seu homólogo venezuelano, no quadro da reunião das Nações Unidas, para que a libertação destes portugueses e a defesa destes portugueses fosse assegurada tão rápido quanto possível, porque no fundo estamos a falar de uma espécie de elite imigrante na Venezuela, que é muito concentrada no setor das distribuições dos supermercados. E, setor nevrálgico. Exatamente, nevrálgico neste momento e muito suscetível de gerar o ódio da população, ou seja, aquilo que é uma comunidade de 500 mil imigrantes de origem portuguesa, espalhados por toda a Venezuela, num total de 34 milhões, salvo erro, que existem na Venezuela como total de população, que é uma comunidade muito respeitada, muito querida, até muito acarinhada pelos venezuelanos, de repente, enfim, ver-se alvo do ódio dessa comunidade que os recebe tão bem, não é? E que até agora tem, no fundo, permitido que muitos portugueses tenham continuado a estar na Venezuela, quando, por exemplo, já chegaram à Espanha qualquer coisa como 200 mil descendentes de espanhóis. Em Portugal, entre as ilhas e Portugal, chegaram 10 mil nos últimos anos. Portanto, uma percentagem muito pequena dessa comunidade. A ser verdade que tivessem cometido estes crimes, bom, enfim, mereceriam mão pesada. Outra coisa é ser inocentes, como aparentemente serão, dado que o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que é impossível cumprir a lei, que eles não estão a cumprir. E o que é que essa lei diz? Essa lei fixa preços máximos para a venda de produtos e exige que nas prateleiras dos supermercados continuem a estar os produtos básicos. Agora, o problema é, consegue-se comprar carne, importar carne, açúcar, arroz, massa, os tais produtos básicos, ou os próprios comerciantes têm muita dificuldade em fazê-lo, em alguns casos não conseguirão fazê-lo a tempo e, portanto, as prateleiras vazias de que eles são incriminados, no fundo, correspondem a
incapacidade de fornecer esses bens. E, portanto, nós sabemos hoje mesmo que foram libertados, ficaram com termo de identidade e residência, ou equivalente na Venezuela, terão a sua defesa garantida e, portanto, aparentemente, esses compatriotas ou descendentes de compatriotas vão poder apresentar a sua defesa. Infelizmente, não se resolve, é o drama humanitário que está na... Pois não, e o que é pena é que é um país... Eu própria me espantei quando estive a ver os números da Venezuela, porque sendo o país que tem maiores reservas de petróleo, portanto um país riquíssimo, estava aqui a ver um gráfico que é muito sugestivo, porque é acima das reservas da Arábia Saudita, acima das reservas do Canadá, acima das reservas do Irão e do Iraque. Ou seja, é um mundo de reservas de petróleo, embora a extração na Venezuela não seja tão fácil quanto noutros países, mas de cuja riqueza os venezuelanos aproveitam qualquer coisa como 1,3 milhões de barris dia, o que é pouquíssimo, embora o petróleo da Venezuela seja caro na extração, mais caro do que noutros países, e que o Sr. Maduro quer agora quintuplicar essa exploração para garantir que, pelo menos, a fonte que garante 95% da riqueza da Venezuela seja um bocadinho melhor explorada. Mas depois, a seguir a este problema da exploração da grande fonte de riqueza, há a ausência total de outros tipos de criação de riqueza e um país paupérrimo, onde a desigualdade social é imensa. E isso fez, no fundo, criou o chavismo. Ou seja, há 19 anos que nós temos no poder da Venezuela 2 regimes socialistas tramados, digamos, primeiro o chavismo, agora Maduro, que é uma espécie de radicalidade à esquerda ainda menos consistente do que o chavismo propriamente dito, porque o chavismo incluía uma receita original económica que nunca tinha sido testada e, pelos vistos, durante os primeiros anos ainda testou mais ou menos e agora ao descalabro total. E agora o regime de Maduro é basicamente tentar prolongar uma falsidade económica, portanto, algo que já não tem nenhum substrato de sustentação e que está a lançar na pobreza aqueles milhões de pessoas que o chavismo tinha, no fundo, aparentemente retirado de uma pobreza extrema. E, portanto, temos ali um problema gravíssimo do ponto de vista humano. Tem na sua origem uma situação política, não é, que está a provocar essa desigualdade? Sim, de má gestão económica também, de má gestão económica continuada. Não quer dizer que algumas medidas iniciais de retirada da pobreza não tenham sido positivas. O problema é a sustentabilidade deste modelo e este modelo não está claramente sustentado em coisa nenhuma, em nenhuma, nem sequer no petróleo, não é? Nem sequer na exploração do petróleo, que não tem sido consistente. E depois tem fragilidades imensas e, portanto, o que nós temos neste momento é que 65% das mulheres grávidas que dão à luz na Venezuela morrem, e isto é um número que nos devia assustar imensamente. Claro que as mulheres grávidas tentam passar para o Brasil ou para o Peru ou para a Colômbia na esperança de poderem salvar os seus filhos e de se poderem salvar a elas mesmas. O sistema de saúde entrou totalmente em colapso e vale a pena que os católicos que estão a ouvir-nos, que estão aqui em Portugal, se lembrem que na Venezuela vive gente igual a nós, vivem pessoas que querem dar à luz, que querem criar os filhos, que não têm aqueles medicamentos que são mais básicos, do Benuron, não quero fazer propaganda, mas enfim, o paracetamol, as coisas mais básicas, e há neste momento muitos movimentos que estão a tentar obter esses medicamentos para os levar para lá. Eu penso que a irmã Maria José deve ter deixado aqui alguns links, vale a pena vê-los, não é? Revê-los. Sim. E sobretudo ela falou, a irmã Maria José, da Caritas da Venezuela, nessa parceria com a Caritas portuguesa, para cuidar de crianças subnutridas, que estão a morrer na metade dos meninos não entraram na escola neste início do ano escolar. Metade dos meninos. Significa que não tinham dinheiro para os uniformes, que são generalizados na Venezuela, mas para as coisas básicas do material escolar. E não podiam sequer pagar os transportes para ir à escola. Portanto, são coisas que nos devem chocar muito, porque 4 anos na vida de um menino
é toda a sua escolaridade, não é? Portanto, a crise já dura há mais de 3, a crise profunda há mais de 3, e todos nós que temos filhos pensamos que o que é que acontecia, não é? 10 euros vale imenso na Venezuela, não é? Imenso. Dá para fazer um montão de coisas, não é? Talvez alguns de nós tenham esses 10 euros disponíveis para pôr lá nos links da ajuda. E através da Caritas pode ser uma forma de lá chegar ajuda a uma das muitas organizações que felizmente está atenta ao problema, que tem também uma expressão naqueles que saem do país, como há pouco referias, nomeadamente para o Brasil, os refugiados, onde não conseguem também encontrar situações de acolhimento, porque são muitos. É verdade. Na Madeira parece estar a haver um microcosmos de acolhimento, mas a capacidade dos madeirenses acolherem, mesmo que seja só 5.000 pessoas, como as que chegaram ao arquipélago nos últimos anos, é limitada e, portanto, também precisa de um acolhimento por parte do Governo da República. Nós, em 77, 78, recebemos qualquer coisa como 600.000 portugueses e vieram numa semana, acolhemos-los aqui e era a nossa obrigação. Podemos vir a ter de acolher muitíssimos venezuelanos nos próximos meses. Portanto, aquilo que tem sido um fluxo dirigido aos países da América Latina, aos países vizinhos, pode ter que se reorientar também para Portugal, porque a situação é absolutamente insustentável na Venezuela e, portanto, também vale a pena prevenir esse acolhimento. Nós ficamos felizes quando sabemos que alguns migrantes do Aquários vêm para Portugal, vão ser recebidos aqui. Estes migrantes também podem vir a ter de ser recebidos cá e é importante também que o Governo previna isso para que possam ser recebidos da melhor forma e canalizados para esta vaga de emprego crescente que está a surgir, que também possa beneficiar algumas dessas pessoas. Esperemos que sim, para acudir de facto situações limite que estão a acontecer. Graça, muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia a comentar esta situação na Venezuela. Muito obrigado. Mais logo, a nossa edição rádio passa na Antena 1, quando forem 22h45. Hoje, em torno do tema das jornadas de comunicação social que decorrem em Fátima. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.